Chegamos à última parte do texto, né, que vai do versículo 7, a parte B do versículo, até o versículo 11, que diz assim: erguendo-se, disse-lhe: quem dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvir isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos e ficando apenas Jesus e a mulher, em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: então, nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. Então, nós vamos ver aqui como Jesus agiu com misericórdia. Jesus começa mostrando qual era a situação daqueles homens que estavam ali. Jesus quer mostrar que aqueles homens, eles não pode ser que o pecado não fosse o mesmo, mas não estavam numa condição diferente daquela mulher para se tornarem juízes daquela mulher. Lá em Jesus ele vai usar Deuteronômio capítulo 17, versículo 7, e Levítico capítulo 24 e versículo 14, quando ele diz assim: quem dentre vós, versículo 7, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Por quê? Porque as testemunhas, aquelas pessoas que testemunharam ali o crime, elas eram as primeiras a jogar a pedra. Então, Jesus já começa: tá bom. A lei realmente diz que quem cometer adultério deve ser apedrejado. Então, aquele que foi a testemunha, né, deve ser o primeiro a tirar a pedra. Mas Jesus vai logo na ferida. Jesus diz: mas espera aí. Quem dentre vós, a multidão tá lá, todo mundo, cada um com a pedra na mão. Cada um ali tava com a pedra para jogar a pedra na cabeça daquela mulher, né? E Jesus ali diz: quem não tiver pecado e que foi a testemunha, a lei também diz que deve ser a primeira pessoa a jogar a pedra. Mas quem de vocês não tem pecado? Então, Jesus ali, ele rasga o véu e demonstra o pecado dos acusadores. Jesus, quando diz aquele que tiver pecado, é como se tivesse assim: aquele dentre vós, sem nenhum desejo pecaminoso, como foi o caso dessa mulher, atire a primeira pedra. Aquele que não desejou fazer o mesmo que essa mulher e esse homem fez, atire a primeira pedra. Vocês, é como se Jesus tivesse dito no consciente daquele povo, vocês nutrem inveja e ódio a ponto de tramarem a minha morte. Atire a primeira pedra. Mas é interessante que Jesus, ele até uma coisa bem legal. Alguns comentaristas, né, assim, trazem algumas observações. Eu não gosto muito de ficar preso à teologia, eu gosto mais da prática, né? Eu amo a teologia sistemática é a minha área preferida, as doutrinas. Mas eu não gosto de ficar assim muito esmiuçando o texto, como eu vejo muitos pregadores procurando não sei o que. Não. É o que o texto diz, pronto, de uma forma simples. E Jesus no texto uma coisa bem legal, sabe? Alguns comentaristas dizem que Jesus estava ali escrevendo uma nova história para a mulher, né? É uma forma de ilustrar, assim, de alegorizar o texto. O texto diz que ele estava escrevendo, mas alguns dizem que ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Outros dizem que ele talvez estivesse ali escrevendo, enumerando os pecados daquele povo que estava ali, né? Mas o texto diz que Jesus ele estava escrevendo, e Jesus ele abre ali a porta da reconciliação, tanto para a mulher como também para aquelas pessoas que estavam lá. Jesus não de forma nenhuma expôs o pecado daquele povo que estava ali acusando aquela mulher.
Jesus não expôs o segredo do coração deles. Qual era? Matar ele. Jesus não expôs. Jesus deixou ali eles fazerem uma autoanálise ali e serem acusados não por ele, mas pela própria consciência deles. É o que o Evangelho faz. O Evangelho ele confronta as pessoas para que elas vejam que estão erradas no seu mau caminho e voltem-se para Deus. E o texto mostra, né, a misericórdia de Jesus, né, com relação a essa mulher. O texto diz que vai deixando ali as pedras, começando pelos mais velhos, o versículo 9, né? Foram saindo um a um, e o texto diz começando pelos mais velhos, né? Aí automaticamente os anciões tinham autoridade, né, sobre o povo, né? Eram respeitados, né? Então eles foram saindo primeiro. Alguns alegorizam novamente aqui e dizem que os mais velhos saíram primeiro porque os mais velhos tinham mais pecados. O que o texto diz aqui, né? Não adianta, sabe? Não. O texto diz que os mais velhos, então aqueles que eram mais velhos foram saindo e assim sucessivamente todo mundo saiu. Restou só Jesus e a mulher. E aí Jesus ele voltou novamente a escrever, né? Voltou a escrever no chão. E quando Jesus levanta ali a cabeça, não vê mais ninguém. Ele olha para a mulher e diz: mulher, onde estão eles? Cadê eles? E Jesus questiona o julgamento deles. Ninguém te condenou? Nenhum deles te condenou? Aí a mulher responde: ninguém, Senhor. E Jesus responde: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer, uma situação ali que estava perdida para aquela mulher, agora ela sai com uma nova oportunidade de vida. Encontrou Jesus, Jesus deu uma nova vida para aquela mulher. Alguém que não tinha saída mais para a sua vida, só restava a condenação, agora sai dali com uma nova oportunidade de viver uma vida diferente. E aí vem a questão novamente, é o que eu sempre questiono, né? Beleza, o texto diz isso, mas certo, e agora? A falta da aplicação nas exposições. O que isso nos ensina, né? Que pedagogia nós podemos tirar? Como esse texto dialoga com a nossa vida? A primeira coisa é que Jesus ele veio buscar e salvar os perdidos. Quando Jesus tem encontro ali com Zaqueu, caso não esteja enganado, Lucas 19, os religiosos da época também ficaram polvorosa, porque Zaqueu, um publicano, traidor da nação, que trabalhava para Roma e cobrava imposto dos judeus, ali se converte, vai até aquela árvore para ver Jesus e se arrepende dos seus pecados e diz que vai devolver ali o que tinha obstruído de uma forma, tirado das pessoas de uma forma irregular, né? E Jesus ele vai dizer isso, que veio buscar e salvar os que haviam perdido. Então Jesus ele é o nosso Salvador, ele veio para nos salvar dos nossos delitos e pecado. Mas também nós podemos tirar uma lição, é que nós também, como essa mulher, merecíamos morrer da mesma forma que essa mulher, né? Como eu disse antes, o salário do pecado é a morte. Nós vivíamos em pecado, mas Jesus ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele nos vivificou. Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estamos nós mortos em nosso delito e pecado. Ele nos redimiu, ele nos comprou. Ele nos comprou. Ele nos justificou. Deus nos adotou como filho. Ele propiciou, apaziguou a ira de Deus com relação a nós. Ele abriu, como diz lá em Romanos capítulo 5, o nosso acesso novamente a Deus. Agora nós podemos ter acesso a Deus em oração. Louvado seja o nome do Senhor, sem precisar de um sacerdote para intermediar isso. Mas como eu tinha dito na parte anterior do texto, o fato de nós sermos perdoados não é um salvo-conduto para pecar. Você vai ver que Jesus diz assim, agora vá, o versículo 11, vai e não peques mais. Então, ser cristão não é voltar-se a viver uma vida para pecar, mas se aproximar de Deus e viver cada dia mais uma vida de santidade, esperando a sua volta. Mas não só isso. O fruto
de um verdadeiro arrependimento, nós podemos tirar essa lição. O fruto de um verdadeiro arrependimento é dar frutos. Mateus capítulo 7, Jesus diz: pelos seus frutos o conhecereis. Então, depois que nós encontramos essa oportunidade aqui, a obrigação dessa mulher era daqui em diante dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa também que esse texto nos chama a atenção, é que Jesus ele te chama a deixar os traumas para trás, a culpa. Veja, a culpa dessa mulher, ela sai daqui, Jesus, vá. Eu não te condeno não, vá lá. O Filho de Deus estava dizendo aqui, vá embora. Então Jesus ele veio para que nós deixarmos os traumas da nossa vida, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos deixa triste para trás, e possamos viver uma vida daqui para frente. Vamos passar por angústias, vamos passar por dificuldade, mas devemos olhar todas as vezes que nós passarmos por dificuldade, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a última aplicação é que conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é tanto que o texto lá de Efésios, caso não esteja enganado, diz que aqueles que ensinam, eles serão cobrados mais. Então, aqueles que vivem uma vida de maior comunhão com Deus, aqueles que vivem uma vida de maior intimidade com a palavra de Deus, aqueles que vivem uma vida conduzindo outras pessoas ao centro da vontade de Deus, aqueles que são santos devem ser mais misericordiosos. Jesus agiu com misericórdia. Então, se você se considera uma pessoa santa, uma pessoa agraciado do conhecimento de Deus, agraciado com a vida de comunhão com Deus, o contraponto disso, o que deve refletir isso na sua vida é a misericórdia. E aí você deve se colocar. Quando você vive uma vida, diz que tem Deus, tem conhecimento de Deus, tem comunhão com Deus e não usa de misericórdia, olhe para esse texto e se coloque na condição de fariseu. Mas quando você vive uma vida de santidade, vive uma vida cada dia mais próxima a Deus, conhecendo a palavra de Deus, tendo intimidade com Deus, você deve agir com misericórdia. E quando você age com misericórdia, você se parece com Jesus. E é o que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você escolhe ou se parecer com os fariseus e viver uma vida de acusação, de crueldade, ou se parecer com Jesus, viver uma vida de santidade e de misericórdia para com as outras pessoas. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter misericórdia de mim, de você, que possamos não cometer os erros que os religiosos cometeram. Também não devemos cometer os erros que essa mulher cometeu. Ela transgrediu a lei de Deus, e transgredir a lei de Deus traz consequências para nossas vidas. Mas que nós possamos viver uma vida de santidade e aplicar o que a palavra de Deus diz às nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar a sua vida. Ore por mim para que a cada dia mais Deus conceda a sua graça e eu possa estar sempre diante da sua presença e expondo a sua palavra, ensinando as escrituras de acordo com a capacidade que Ele me deu, de acordo com a sua misericórdia, e que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração, assim como também a mim e minha família, em nome de Jesus.